Olá, professores, olá, professoras, olá, professores coordenadores. Sejam bem-vindos a mais um ATPC de anos iniciais e estudo do EMAI, da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. A nossa proposta de hoje para o estudo do EMAI é voltada para a resolução de problemas. Um tema já discutido anteriormente, muitas vezes, em encontros presenciais na diretoria de ensino, mas essa resolução de problema é um assunto que ele nunca se esgota e também ele vai ser muito trabalhado nesse período de recuperação com os alunos, tá bom? Então, para a gente dar início, vou ler para vocês a nossa contextualização. A resolução de problemas é uma metodologia de ensino de matemática que propicia uma mobilização de saberes, no sentido de buscar a solução. Nessa busca, o estudante elabora estratégias, raciocina logicamente e verifica se suas estratégias foram válidas, o que colabora para um amadurecimento das estruturas cognitivas. A nossa proposta de hoje vai ao encontro da ideia da professora Célia Carolino, que nos põe a pensar: seria a resolução de problema um bom caminho, então, para aprender matemática? Então, diante dessa contextualização e dessa pergunta, é que a gente vai começar, vai pensar e refletir sobre essa resolução de problemas. Será que a resolução de problemas é um bom caminho, então, para aprender matemática? Vamos ver isso durante o nosso encontro de hoje. Então, os nossos objetivos são refletir sobre a importância das situações problemas para a aprendizagem da matemática, estudar a resolução de problemas na unidade temática números, com foco no campo aditivo, e propor sugestões de atividades envolvendo a resolução de problemas. Então, o tema geral é resolução de problemas. Mas para que a gente possa dar andamento ao estudo, a essa reflexão, como eu já venho falando, nós vamos usar o campo aditivo para estar trabalhando aí no nosso encontro de hoje, tá bom? Então, para a gente dar início à nossa primeira atividade, eu vou chamar a PCNP Sueli para fazer a leitura do formador. Olá, professor, professora. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos o nosso ATPC de estudo do EMAI e é com muito prazer que eu estou aqui para fazer e apresentar uma leitura para vocês, né? Vocês sabem que a gente sempre garante durante as nossas formações uma indicação de leitura. Hoje eu trouxe aqui esse livro que chama-se Espaguete e Almôndegas para Todos. É uma leitura que eu gostei bastante, né? Ela é uma história matemática, um livro bacana para vocês apresentarem em sala de aula aí para os nossos alunos. É um livro que faz parte da nossa biblioteca, ainda daquela biblioteca do Ler e Escrever, né? Aquela distribuição que nós tivemos. Está lá na caixa da quarta série, na caixa C. Quarta série, porque ainda trata-se de uma biblioteca que nós recebemos já há alguns anos atrás, tá? Então, inclusive a autora desse livro também, que chama-se Marilyn Burns, é um livro ilustrado por Debbie Tiley. Não é uma autora conhecida por nós, né? Não é uma autora aí do nosso dia a dia, né? Diferente do que eu sempre venho aqui apresentando para vocês, mas é um livro muito bacana que com certeza vocês vão gostar, e quem ainda não trabalhou com ele lá em sala de aula vai poder fazê-lo tranquilamente. É um livro muito, muito bacana e que já faz parte lá da nossa biblioteca, o que facilita o acesso aí para todos, né? E a nossa leitura hoje, Espaguete e Almôndegas para Todos. Um belo dia, a senhora Costa estava ocupada cuidando dos pés de alface em sua horta. Sabe, faz tempo que não vemos a família,
ela disse ao seu marido. É mesmo, respondeu o senhor Costa. Ele estava deitado num banco na horta, fazendo o que mais gostava, lendo um livro de receitas. Acho que está na hora de uma reunião familiar, disse a senhora Costa. Ótima ideia, concordou o senhor Costa. Bem, vamos ver. Menus, jantar para 2, serve de 4 a 6, banquetes. Quantas pessoas vamos convidar? Ele perguntou. Os Costas telefonaram para seus filhos, telefonaram para seus pais. A senhora Costa telefonou para o seu irmão. O senhor Costa telefonou para os vizinhos, que eram quase como parentes. Todos aceitaram o convite. No total, são 32 pessoas, incluindo nós, disse o senhor Costa. O que será que cabe no nosso forno que dê para servir 32 pessoas? Ele matutou em voz alta. Por que não fazer o nosso famoso espaguete com almôndegas? Perguntou a senhora Costa. Boa ideia, falou o senhor Costa. Bem, e que tal alugarmos umas mesas e cadeiras? Indagou a senhora Costa, pegando o catálogo do telefone. 2 semanas depois, chegou o grande dia. O senhor Costa levantou-se cedo e passou a manhã toda cozinhando. Ele assou 16 pães de alho e fez 4 quilos de massa fresca. Cozinhou 2 litros de molho de tomate e enrolou 96 almôndegas. A senhora Costa colheu tomates maduros, pepinos e alfaces para a salada. Enquanto a senhora Costa esperava as mesas e cadeiras que havia alugado, fez a planta de onde cada um iria sentar. Depois pegou os pratos, os talheres, os copos, as toalhas de mesa e alguns vasos de flores. Mas ao conferir o material alugado, viu que faltava uma cadeira. Não se preocupe, disse o senhor Costa, você dará um jeito. A senhora Costa pegou uma cadeira dobrável. Agora as mesas estavam prontas. Cada uma tinha 4 lugares com 4 cadeiras e um vaso com lindas flores. O senhor Costa saiu da cozinha equilibrando 8 pratos com picles e azeitonas, um para cada mesa. E aí vocês vão ver aqui todas as mesinhas arrumadas, organizadas, como a senhora Costa pensou, para que ela pudesse atender a todos os convidados. Pouco depois do meio-dia, a filha dos Costas e seu marido chegaram com 2 crianças. Bem-vindos, disse a senhora Costa. Venham sentar-se, falou o senhor Costa. Vamos juntar 2 mesas para que vocês possam sentar-se conosco, sugeriu a filha. Mas não vai ter lugar, a senhora Costa começou a falar. Tem sim, disse o senhor Costa. Tem bastante lugar e bastante pão de alho. Todos estavam prestes a sentar-se quando um carro parou na porta. De dentro dele saíram o irmão da senhora Costa, sua esposa, a filha deles, seu marido e seus filhos gêmeos. Bem-vindos, disse o senhor Costa. Sentem-se, sentem-se. Vamos juntar mais 2 mesas para que possamos todos sentar juntos, disse a esposa do irmão da senhora Costa. A filha dos Costas e seu marido levantaram-se para ajudar. Mas isso não vai dar certo, disse a senhora Costa. Você tem razão, falou o senhor Costas. Precisamos juntar mais 2 mesas. Isso também não vai dar certo, disse a senhora Costa. Você tem razão, disse a esposa do irmão da senhora Costa. Abra um caminho, gritaram o irmão da senhora Costa e o genro dos Costa. Cada um trouxe uma mesa e as colocaram lado a lado. Vocês não compreendem, suspirou a senhora Costa. Meu plano era, mas ninguém a escutou.
estavam todos muito ocupados. Então aí vocês vão ver agora a confusão que já começa a se organizar por conta da chegada dos convidados e a organização que eles têm na cabeça de cada um, querendo estar todos juntos, né? E não escutam a senhora Costa. Guarde um pedaço de pão de alho para mim, gritou um recém-chegado. Para mim também, e para mim, eu também quero. Ouviram-se mais 3 vozes gritando. Olhe só quem está aí, disse o marido da filha do irmão da senhora Costa. Eram os vizinhos dos Costas com os seus 2 filhos. Bom dia, disse o senhor Costa. Prazer em vê-los. Sentem-se, enquanto vou buscar mais pão de alho. Mas não há lugar para eles sentarem, disse a senhora Costa. Não se preocupe, disse a esposa do irmão da senhora Costa. É só dividir as mesas em 2 grupos de 4. Pode ser, disse a senhora Costa, mas estou dizendo que quando... Você se preocupa demais, disse o senhor Costa. Alguém quer pão? Quando todas as mesas haviam sido rearranjadas, todos se sentaram. Viu, mãe? Disse a filha dos Costa. Deu tudo certo. A senhora Costa suspirou. Oi, oi, oi! Ouviu-se uma voz conhecida se aproximando. Eram o pai e a mãe do senhor Costa chegando com o seu cachorrinho. Oi, vovô! Oi, vovó! Gritou a filha dos Costa. E agora? Falou a senhora Costa. Onde eles vão sentar? Não tem problemas, disse o vizinho do senhor e da senhora Costa. Se arrumarmos as 8 mesas para formar uma longa fila única, haverá lugar suficiente para todos. Na verdade, a senhora Costa começou a explicar. Está certo, disse o senhor Costa. Ele carregava várias travessas grandes de salada. Mas andem logo ou esta salada vai murchar. Nem bem estavam todos acomodados quando o pai e a mãe da senhora Costa chegaram em seu conversível amarelo. Olá, vovó! Olá, vovô! Gritou a filha dos Costa. A senhora Costa largou o garfo. E agora? Ela exclamou. Não se preocupe, somos todos da família, não é? Disse o vovô. Vamos simplesmente dividir esta longa mesa em 2 e terá bastante lugar para nos encaixarmos. Mas mesmo assim, não dará certo, porque, começou a dizer a senhora Costa, a travessa de salada caiu no seu colo. Desculpe, disse um dos gêmeos da filha do irmão da senhora Costa. O senhor e a senhora Costa e seus 18 parentes e vizinhos estavam finalmente sentados. Passaram a salada e o pão. Dividiram os picles e as azeitonas. E quando ouviram um alegre "Oi, todo mundo!", a maioria segurou o seu prato. O filho dos Costas e sua esposa chegaram pedalando uma bicicleta de 2 lugares. Suas filhas gêmeas entraram patinando. Não falei? Disse a senhora Costa. Não há lugar suficiente. Não tem problemas, mãe, disse o filho dos Costa. É só dividir essas 2 filas de mesa em 4 pares. Tudo bem. Esperem, esperem, vocês estão todos se esquecendo de uma coisa, disse a senhora Costa. Estamos sem salada aqui, disse a filha dos Costas. Não coloque tomate no meu prato, disse o filho do vizinho dos Costas. Tem mais pão de alho? Indagou a mãe da senhora Costa. Quem pegou meus talheres? Perguntou o pai do senhor Costa. Ei, disse o filho da filha do irmão da senhora Costa para o seu irmão gêmeo. Esse pão que você está comendo é meu. Tire os dedos de dentro da minha salada, a filha do filho dos Costas disse para sua irmã gêmea.
Não brinque com a comida, disse a esposa do filho dos Costa. O que você disse? Perguntou o senhor Costa. Eu disse, tentou falar a senhora Costa. Bibi, Bibi, uma caminhonete vermelha estacionou no meio-fio. Dela saltaram a irmã da senhora Costa com o seu marido e suas filhas trigêmeas. Todas as três haviam trazido os namorados, que também eram trigêmeos. Agora vocês entendem o que eu quero dizer? Perguntou a senhora Costa. Onde todos eles vão sentar? Bem, minha querida, disse o senhor Costa, eu ainda não servi o espaguete. É só mover umas cadeiras, colocar mais uns pratos e haverá bastante lugar para todo mundo. Eu desisto, exclamou a senhora Costa. Ela se sentou em uma cadeira e não se moveu. Eu acho que devemos dividir os 4 pares de mesa em 8 mesas únicas, disse o irmão da senhora Costa. Ele e sua esposa separaram um par de mesas. As trigêmeas e os seus namorados separaram os outros 3 pares. Viu? Disse o senhor Costa. Deu tudo certo. Estou vendo que está tudo de volta como eu havia feito, disse a senhora Costa. Eu sabia que você daria um jeito, disse o senhor Costa. E agora? Quantas almôndegas você quer? É isso. Gostaram da leitura? A leitura é bem bacana, né? Para o nosso trabalho lá em sala de aula, para propor algumas atividades para os nossos meninos também. O livro é muito engraçadinho, o livro traz aqui no final, né, algumas organizações, conforme os convidados vão chegando e vão se organizando nas mesas, juntando as mesas, né, para que eles possam estar juntos. Tem aqui as figuras no final do livro que vão trazendo essa organização. Como é que vai ficando a organização que a senhora Costa tinha proposto e pensado, né? Muito bem pensado lá no começo. E à medida que os convidados foram chegando, como é que toda essa organização ficou, né? E por que da preocupação dela? Porque aí, à medida que foram juntando as mesas, vão perdendo-se lugares ali, né? E é bacana também e possível colocar essas crianças para vivenciar essas diferentes propostas, né? Que vão se formando aí. A gente pode estar organizando, ou até mesmo dentro lá quando a gente voltar para o presencial, na sala de aula, né, e organizando lá as carteiras e colocando esses meninos para pensar, ou fazendo recortes, propondo, dá para a gente variar bastante aí as possibilidades, né? E aí ampliando essas possibilidades com os meninos. Então, gente, é isso. Apesar da senhora Costa não usar termos matemáticos aqui para descrever o seu plano, né? É possível usar área e perímetro aqui para comentar toda essa solução a solução que ela trouxe para receber os seus convidados, né? A nossa proposta hoje aqui no nosso ATPC não é o trabalho com área e perímetro, não é mesmo. A nossa proposta hoje aqui é a resolução de problemas, mas a indicação da leitura é uma indicação à parte e também com uma outra proposta de trabalho que vocês também já podem pensar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha indicação, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até o próximo encontro. Obrigada. Espero que tenham gostado da leitura, muito bacana, né? Como a Sueli já falou, trabalhar essa leitura em sala de aula é muito interessante, porque envolve várias operações matemáticas também para a gente estar trabalhando com eles, adição, subtração, multiplicação, a divisão, né? Então, fora o que a Sueli falou de trabalhar área e perímetro, então eu acho uma leitura muito interessante para estar trabalhando com as crianças, tá bom?
Então, a nossa segunda atividade, conversando sobre. Eu vou propor para vocês agora pensarem um pouquinho em duas perguntas, tá? A primeira diz o seguinte: quais são as dificuldades encontradas pelos estudantes para a compreensão de uma situação-problema? Como auxiliar os estudantes no intuito de diminuir tais dificuldades de compreensão? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho, tudo. Daqui a pouco a gente volta e começa a discutir, tá bom? Então vamos lá, gente. Respondendo à primeira pergunta, quais são as dificuldades encontradas pelos estudantes para a compreensão de uma situação-problema? No caso aqui, gente, eu elenquei 3 problemas, tá? 3 dificuldades que os alunos podem encontrar, que geralmente são aquelas dificuldades que são mais comuns a gente conversar sobre, tá? Que a primeira é dificuldade para ler e entender os enunciados. A outra é a organização dos dados do problema e o registro das respostas. E o terceiro não compreende o significado que as operações apresentam dentro de um campo conceitual, que é o aditivo ou o multiplicativo. Quando a gente fala nas dificuldades para ler e entender os enunciados, às vezes o aluno ele tem uma leitura mais autônoma e ele fala para você: professor, eu não entendi. Será que a maneira, vamos pensar numa coisa, será que a maneira que ele está lendo está correta? Né? No caso de uma situação problema, o gênero trabalhado, que a gente sempre fala de gêneros textuais e tudo mais, é um gênero instrucional. Será que a forma como eu leio esse gênero instrucional é da mesma forma que eu leio um conto, que eu leio uma poesia? Isso é algo que a gente pode pensar também, que pode ser uma dificuldade muito encontrada para eles. A organização dos dados do problema e o registro da resposta. Após essa leitura, por que eles têm problema em determinar os dados do problema? Uma coisa que a gente sempre comenta é assim: numa resolução de problema, depois que eu fiz a leitura geral, eu tenho que focar em quê? Na pergunta. Qual é a pergunta que esse problema está me fazendo? A partir dessa pergunta, eu vou organizar esses dados para, a partir daí, eu registrar a resposta. E não compreende os significados que as operações apresentam dentro de um campo conceitual, o aditivo ou multiplicativo. Em relação a campos conceituais, a gente tem um autor chamado Verneau, que ele trata desses campos conceituais. Então, como que ele trata esses campos conceituais? Ele fala o seguinte: significa um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, conteúdos e operações de pensamento conectados uns aos outros e provavelmente interligados durante o processo de aquisição. E também que a aprendizagem de conceitos ela não é pontual, ela depende do planejamento para ser ensinada. Então, quando eu falo desses campos conceituais, ele não é algo assim, como eu posso falar para vocês, trancada, não é uma coisa única, tá? Para que eu tenha esse entendimento desse campo conceitual todo, eu tenho que primeiro pensar numa contextualização, ou seja, trazer sempre essa contextualização para o meio que o meu aluno está, a relação social que ele tem com essa contextualização, com esses conceitos. Por isso que ele fala também que ela não é pontual,
ela depende daquilo que você vai ensinar. Então, de acordo com esse conceito, com esse campo conceitual que a gente trata aqui, de campo aditivo ou campo multiplicativo, por que a gente também só trabalha esses dois? Porque o campo aditivo eu também automaticamente não vou estar falando só da adição, eu vou estar também falando da subtração, tá bom? E no caso do campo multiplicativo, eu não vou falar só da multiplicação, eu vou falar também da divisão. Então, a subtração e a divisão, elas estão dentro desse campo conceitual tratado por Verneau. Tá bom? Então, quando a gente for pensar nesse planejamento do que a gente vai propor como estudo para essas crianças, a gente pensa nessa contextualização, nas situações que eu vou trabalhar, nas relações que um conteúdo tem com o outro. Tá bom? Essa é a ideia geral do campo conceitual de Verneau. E esses campos conceituais, eles apresentam duas estruturas. Uma para o campo aditivo e a outra para o campo multiplicativo. Do campo aditivo, as estruturas são a transformação, a comparação, composição de transformação e a composição. No campo multiplicativo, eu tenho a proporcionalidade, a configuração retangular, a multiplicação comparativa e a combinatória. Hoje, como eu falei no início, nós vamos trabalhar a estrutura do campo aditivo. Essas estruturas, elas também já foram trabalhadas em um outro ATPC, tá? Que caso vocês queiram relembrar, abaixo desse vídeo tem o link desse ATPC, onde eu também trabalho as estruturas do campo aditivo, tá, né, com algumas atividades propostas e tudo mais. Para o próximo encontro, nós vamos trabalhar a estrutura do campo multiplicativo. Tá ok? Então, hoje, como eu falei, nós vamos ver somente as estruturas do campo aditivo. Na verdade, nós vamos relembrar essas 4 estruturas. Tá bom? Respondendo à segunda pergunta, como auxiliar os estudantes no intuito de diminuir tais dificuldades de compreensão? Assim como eu fiz na pergunta anterior, eu estou trazendo 4 sugestões para auxiliar esses estudantes. Pode existir outras, tá bom? Mas nesse momento eu estou trazendo 4. A primeira é fazendo a leitura dos problemas propostos coletivamente, orientando o enunciado, estimulando para que o estudante pense. A 2, questionar se entendeu o que se pede no problema. A outra, observar e mapear que tipo de estratégia os estudantes estão utilizando para resolverem o problema. E a última, observar o desempenho do aluno quanto à participação durante os questionamentos realizados. Em relação à primeira, que é fazendo a leitura dos problemas coletivamente, isso é muito importante, fazer essa leitura pelo professor no início, né? Mostrando para eles, fazendo essa leitura com uma pontuação correta, dando ênfase à pergunta, né? Já fazendo com que eles percebam os dados que eles vão utilizar, porque às vezes a gente tem alguns problemas onde nem todas as informações contidas nesses problemas a gente vai utilizar, né? Por isso que a gente sempre fala que o foco no problema para a gente começar a resolvê-los é a gente prestar atenção na pergunta. Então, esta leitura coletiva com os alunos é muito importante. Questionar se entender o que se pede no problema. Durante essa leitura, você vai fazendo questionamentos para que eles possam ir tirando desse problema as informações necessárias para responder aquela pergunta ou que o problema está pedindo, né? Então, durante essa leitura, esses questionamentos também são muito importantes para a gente fazer.
Aí observar e mapear que tipos de estratégia estão utilizando para resolver. Isso também, gente, é muito importante, porque cada aluno ele vai pensar de uma forma para resolver aquele problema. Ele não precisa resolver somente usando o algoritmo da adição. No caso aqui, no campo aditivo, só utilizando o algoritmo da adição. Ele pode fazer de diferentes maneiras. Então, essa análise, essa discussão das diferentes estratégias utilizadas por cada aluno, né, fazer como fala assim, o João pensou de uma forma, a Ana pensou de outra. As duas estão certas, o que é diferente de uma para outra? Fazer sempre essa análise dessas estratégias é muito interessante também para trazer para a discussão durante o desenvolvimento e a compreensão da resolução de problemas. E o último, observar o desempenho quanto à participação durante os questionamentos. É importante garantir que todos falem, todos os alunos falem, porque às vezes a gente tem sempre aquele aluno quietinho, né? A gente sempre dá voz, tem sempre aquele aluno que fala mais, que se empolga, que dá mais ideias, mas é muito importante a gente dar voz a todos os alunos. Tá? Se vocês estão vendo que tem algum aluno que não está respondendo, pergunte para ele da maneira como ele pensou. Isso também vai ajudar bastante nessa compreensão. Agora, nós vamos entrar na atividade 3, que é aprofundando o tema. Então, nós vamos falar da estrutura dos problemas, né? o que ele pode contribuir para as nossas discussões e tudo mais. Aí eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz lá na nossa contextualização. A resolução de problemas é um bom caminho para aprender matemática? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem um pouquinho sobre essa pergunta. Tá ok? Então vamos lá, gente. A importância, por que trabalhar a resolução de problemas em matemática é bom para os estudantes? Primeiro, para a gente trabalhar a compreensão leitora. Então, voltando ao que eu falei anteriormente. Quando a gente fala em trabalhar a compreensão leitora em matemática, não é só entender o que o problema está querendo dizer. Como a gente sempre fala, a matemática ela também tem a linguagem dela, né? A linguagem própria. A gente faz a utilização da linguagem materna também para entender a linguagem matemática, né? E no caso da resolução de problemas, como eu falo da compreensão leitora, eu também tenho que pensar no gênero que eu estou tratando, como eu falei também. Qual é o gênero da situação problema? É um gênero instrucional, né? Quando eu leio algumas instruções, eu leio de que forma, né? Como que eu faço essa leitura para entender uma determinada instrução, né? Isso são questionamentos que eu tenho que pensar e é poder trabalhar com o meu aluno, né? Estimular a criatividade, fazer com que ele pense, quando fala nesse estímulo da criatividade, as diferentes maneiras dele resolver, né? As diferentes maneiras dele pensar em como vai resolver esse problema, tomar decisões, né? Qual é o caminho de maior facilidade para ele compreender aquele problema, né? Ele decidir qual a melhor forma que ele vai escolher para resolver esse problema.
as diferentes estratégias. Vocês percebam que tudo está interligado, né? Quando eu falo em diferentes estratégias, né? Como eu falei, o João faz por desenho, a Aninha faz pelo algoritmo, mas assim, qual a diferença de um para outro nesse momento? A fazer por desenho da conta, fazer de uma maneira diferenciada da conta, e quando for problemas com uma complexidade maior, será que esses desenhos vão dar conta? Será que o aluno não precisa também se apropriar desse algoritmo? Né? Então, mostrar essas diferentes estratégias para eles perceberem em que momento eles podem usar cada uma delas. O cálculo mental, né? Muitas vezes a gente tem alunos que na hora da escrita tem uma grande dificuldade, mas fazendo o cálculo mental ele te dá a resposta. Isso também é uma estratégia que ele vai estar utilizando. Então, fazer o uso desses mecanismos por uma discussão dentro da sala de aula. Reconstruir conhecimentos. Quando fala desse reconstruir conhecimentos, algo que ele já trouxe, né? Ele já vinha fazendo, ele aprendendo coisas novas, né? Ele vai reconstruindo esse processo de análise. Quando a gente fala fazendo essa análise das diferentes estratégias, aquilo que ele pensava em como resolver, agora essa nova maneira de resolver esse problema, reconstruindo todo esse processo de aprendizagem de conhecimento. E, como a gente sempre fala em matemática, o raciocínio lógico, né? Que a gente sempre, em qualquer situação, problema, a gente sempre está desenvolvendo com as nossas crianças. E, além da utilização, né, de todos esses itens e recursos que eu acabei de falar aqui, a gente também, quando vai falar de situação-problema, a gente pensa no tipo de problema que eu vou propor, na tipologia desses problemas, que eu posso contemplar de diferentes maneiras. Eu posso contemplar quanto ao número de soluções, quanto ao enunciado e quanto ao domínio matemático. Quando eu falo em quanto ao número de soluções, de repente eu tenho um problema com uma única solução, mas às vezes eu posso ter um problema com mais de uma solução. Ou de repente pode aparecer, isso é raro, mas acontece, de eu ter problemas sem soluções, onde os dados que estão no problema não são suficientes, onde eu preciso de uma análise mais aprofundada, eu preciso de outros dados, ou, como eu falei, com uma única solução, é daquela maneira que é uma única resposta que eu vou ter para aquele problema, ou eu posso ter um problema com diferentes respostas ou diferentes soluções. Quanto ao enunciado, eu posso ter num problema todos os dados do problema eles serão utilizados, ou eu posso ter algumas informações, alguns dados do problema que eu não vou utilizar. Como eu falei, isso vai depender da pergunta que eu for propor no problema, né? Então, são tudo coisas que a gente tem que pensar em discutir isso com o aluno, né? Não é só chegar e colocar o problema com ele, para eles. Isso são tudo perguntas que eu posso vir fazendo com eles, porque durante muito tempo foi pensado que para você resolver um problema, eu tinha que utilizar apenas o algoritmo. E não é isso. Olha quanta coisa um problema pode fazer. E também a gente tirar um pouco aquela ideia que leitura, eu só trabalho em língua portuguesa. Em matemática, a gente pode trabalhar muita leitura também, como em todas as áreas, né? Todas as áreas do conhecimento, ela envolve leitura, inclusive a matemática. E quanto ao domínio matemático, que é o conteúdo a ser desenvolvido. Sempre que eu for pensar em trabalhar alguma situação, problema, eu tenho que pensar em qual é o meu foco, ou seja, qual conteúdo
eu vou trabalhar nesses problemas, tá? No caso aqui da nossa reunião, nós vamos trabalhar o campo aditivo. Envolve tanto a subtração quanto a adição. Mas, de repente, eu posso propor situações, problemas, onde eu vá trabalhar as 4 operações de uma vez. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Depende do meu foco e do meu planejamento. Tá bom? Isso são coisas que a gente sempre tem que estar pensando a partir de agora. Ou seja, um problema, ele não é só uma aplicação do algoritmo, tá? Ou seja, não é só eu chegar lá numa situação problema, meu aluno tem que dar sua resposta. Olha quanta coisa que está por trás, quanta coisa eu posso discutir com eles. Tá bom, gente? Outras considerações que é muito importante a gente pensar. Estimule os estudantes a elaborarem suas próprias situações problema. Gente, isso é muito legal e é muito importante a gente também fazer. A gente jogar com que eles pensem como eles elaborariam um determinado problema. Né? Eles pensarem como eles vão formular um problema, de repente, de adição, como eles formulariam um problema de subtração. Né? Isso também ajuda eles a pensarem nessas, o que está por trás da ideia de um problema. Né? Como eu sempre venho falando até agora, valorize os diferentes modos de resoluções apresentados. As estratégias que eles utilizam, traga sempre, gente. Sempre, sempre, sempre para a discussão na sala de aula. Isso é muito importante, porque aí você está dando voz ao aluno e também pensando, podendo observar a forma como ele pensou para resolver. E a partir dali, você fazendo os ajustes de acordo com o seu planejamento. E sempre assegurar o registro individual, mesmo quando eu estou fazendo um trabalho ou em grupo ou em dupla, procurem garantir esse registro de cada um deles, para que todos eles tenham esse registro no seu caderno. Certo? A nossa próxima atividade são sugestões para vocês poderem trabalhar com as crianças nas aulas. Essas atividades a gente consegue trabalhar tanto no presencial quanto no ensino remoto, tá bom? Então, vamos recordar um pouquinho, como eu havia falado lá atrás, das estruturas aditivas. Então, eu tenho 4 estruturas aditivas: a composição, a transformação positiva, a transformação negativa e a comparação. A composição é quando eu tenho 2 valores e eles pedem ou para você adicionar ou para você subtrair. A transformação positiva ou a transformação negativa, ela diz o seguinte: eu tenho um estado inicial, a partir desse estado inicial, ou eu acrescento, ou eu substituo um outro valor, ou eu retiro um outro valor, causando uma transformação. E no caso da comparação, eu tenho problemas, como dizem assim, onde eu tenho, como diz o nome, eu vou comparar 2 resultados. Tá? Os problemas a seguir, eles vão dar a ideia e vão exemplificar essas 4 estruturas. Lembrando, como eu falei para vocês, que nós já trabalhamos um ATPC com vocês, com essas estruturas aditivas. Mais uma vez, embaixo desse vídeo tem um link. Caso vocês queiram, não se recordem, é só acessar esse link para vocês relembrarem o ATPC que a gente trabalhou essas estruturas. Então, como sugestão de atividade, eu vou trabalhar somente uma habilidade, tá?
Nessa habilidade, eu vou trabalhar diferentes problemas com a mesma habilidade. Então, a habilidade é resolver elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até 2 algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Então, a atividade que nós vamos trabalhar, as atividades que vamos trabalhar, a habilidade envolvida é somente essa. Então, isso é algo também muito importante da gente perceber. E qual a habilidade nós vamos trabalhar? A gente tem que pensar no conteúdo, em quais atividades, a forma como eu vou, quais os problemas que eu vou trabalhar. Mas nunca esquecendo também que tem que partir da habilidade. Você tendo a habilidade que você quer trabalhar, você consegue também desenvolver todas as atividades. No caso aqui a gente está trabalhando situações, problemas. Então aqui eu vou trazer para vocês essas duas primeiras atividades para trabalhar com as crianças, de primeiro até o terceiro ano. Eu posso também trabalhar com os mais velhos? Posso, nada impede, só que eu tenho que lembrar que sempre o grau de complexibilidade tem que ser um pouquinho maior, tá? Então, a primeira diz o seguinte: em cada um dos cartões abaixo está escrito trecho de um problema de matemática. Leia cada trecho, coloque em ordem e, antes de resolver, reescreva o problema pontuando. Então, eu vou trabalhar aqui algumas coisas que a gente já trabalha em língua portuguesa, né? A gente sempre trabalha em língua portuguesa, colocar em ordem os trechos de algumas cantigas. No caso aqui, a gente vai trabalhar um problema. Então, aí nesse primeiro problema, como que eu posso fazer também? Tá? No caso aqui, eu projetei para vocês, né? Eu mostrei a projeção. Mas vocês podem recortar, tá? Colocar aqui, ó. Eu peguei 2 envelopes que eu estou trabalhando, 2 problemas, tá? Então aqui eu tenho o problema 1 e aqui eu tenho o problema 2. Dentro desses envelopes estão as tirinhas, ó. Todas essas tirinhas que aparecem aí, elas estão dentro desse envelope. Então, qual que é a ideia? Se eu for trabalhar em grupo ou em dupla, eu vou distribuir esses envelopes, tá? Eu posso dar o mesmo problema para todos eles, ou eu posso, de repente, dividir as salas em 5 grupos. Para cada grupo, para cada um dos grupos, eu vou distribuir um envelope, né? Aí eles vão montar esse problema, vão reescrevê-los e vão colocar a pontuação correta. A partir daí, eles vão resolver o problema, né? Então, aí eu tenho esse primeiro problema. Então, eu tenho aí, são 5 filipetas, 5 cartõezinhos. Está escrito: e 7 bonecas em uma caixa. Há nessa caixa, há 8 carrinhos. Quantos brinquedos? Vocês veem que eu não coloquei pontuação nenhuma aqui. Então, nesse primeiro momento, eles vão colocar em ordem. Então, no próximo slide, eu coloquei já em ordem os cartões. Tá assim: em uma caixa, 8 carrinhos e 7 bonecas. Quantos brinquedos há na caixa? Vocês viram que eu li de uma vez. Depois desse processo, vocês podem estar discutindo com eles, perguntando, escrevendo na lousa a ordem que eles colocaram, discutindo todo esse processo com a sala, tá? Aí, a partir daí, a gente coloca, vamos colocar a pontuação. Então, a primeira frase é a seguinte: em uma caixa há 8 carrinhos e 7 bonecas. Ponto final.
Quantos brinquedos há nessa caixa? É a pergunta. Então, eu ponho a minha interrogação. Por quê? Vocês podem estar se perguntando, Leandro, você já poderia ter colocado a pontuação. Se eu coloco a pontuação antes, eu já vou dar pistas, já vou deixar muito claro onde vai ser a pergunta, quando vai ser a primeira parte do problema, e a ideia é que eles pensem nesse processo de elaboração e construção desse problema. Aí eu tenho a operação 8 mais 7, 15. Qual a estrutura aditiva que eu estou trabalhando? Composição, onde eu tenho duas partes, no caso, 8 carrinhos e 7 bonecas, e eu vou encontrar o todo, que é a minha pergunta. Quantos brinquedos há na caixa? Que é a ideia de juntar. Tudo bem, gente, até aqui? Agora eu vou para um segundo problema, um pouquinho maior, tá? Naquele eu tinha 5 tirinhas, agora eu tenho uma tira a mais. Eles vão fazer o mesmo processo. Então eu tenho aqui, ó. Quantos pacotes de figurinha? Ganhou 4 pacotes. Tem agora, Aninha tem 3 pacotes da sua avó. Você vê que tá tudo misturadinho aí. Vamos pôr em ordem primeiro? Eu vou fazer a leitura corrida. Aninha tem 3 pacotes de figurinha, ganhou 4 pacotes da sua avó. Quantos pacotes tem agora? Eu coloquei em ordem e fiz a leitura. Só que lá no outro problema, eu tinha uma frase inicial. Agora eu tenho aqui, ó. Aninha tem 3 pacotes de figurinhas. Ponto. Isso é uma informação. Ganhou 4 pacotes da sua avó. Outro ponto. Quantos pacotes tem agora? É a interrogação. Então, aqui, eles vão pensar que eu tenho informações a mais e de diferentes maneiras, de uma maneira diferenciada do outro problema. Aí eu tenho a operação 3 mais 4, 7. A estrutura aditiva é a transformação positiva. Por que uma transformação? Porque eu tenho o estado inicial. Aninha tem 3 pacotes. Aí ela ganhou 4 pacotes. Então, ela, a partir dessa ideia inicial, eu vou ter um outro resultado, uma outra combinação, transformação, um outro conteúdo, né, no caso aqui, uma outra quantidade que vai fazer transformar o que eu tinha no início para o final, no estado final. Que eu tinha 3, ganhei mais 4, fiquei com 7. Tá? Esses 2 problemas eu posso trabalhar com as crianças, é mais indicado, né, para as crianças de 1º ao 3º ano. Como eu falei, nada impede de eu trabalhar com 4º e 5º ano. Tá? Espero que tenham gostado dessa primeira sugestão. A próxima atividade, ela é indicada para os alunos maiores, tá bom? Porque aqui requer um pouco mais de conhecimento deles e tudo mais. Então, a atividade diz o seguinte: em cada item abaixo, elabore um problema do campo aditivo, utilizando as palavras escritas e escreva o seu resultado. Então, um detalhe aqui nessa sugestão de atividade. Vocês viram que eu coloquei já no caso, elaborar um problema do campo aditivo. Porque como eu estou propondo a partir de palavras, que a gente chama de palavras-chave, para estar elaborando o problema, é interessante a gente já pensar no conteúdo que a gente vai trabalhar, tá bom? Que aí você direciona melhor e faz com que as crianças já comecem a pensar, a desenvolver aí o pensamento do conteúdo proposto. Então, são 3 itens, com algumas palavras. Então, no item A, eu tenho tem e ganhou. Item B, possui, perdeu e ficou. E o item C, tem e a mais. Mas antes de eu mostrar
para vocês as minhas sugestões de problemas, eu vou deixar com que vocês pensem um pouquinho, tá bom? Vê se vocês conseguem elaborar um problema para cada um desses itens, tá bom? Aí a gente já volta a conversar. Então vamos lá, gente. Para o item A, a minha sugestão de problema é a seguinte. Aninha tem 25 bonecas. Ela ganhou mais 5 da sua mãe. Quantos brinquedos a Aninha tem agora? Então vocês viram que eu coloquei em destaque, por quê? Qual é a ideia? Que eles elaborem uma situação problema que contém as seguintes palavras. Então eu coloquei em destaque. No item A, tem, ganhou, porque eram as palavras que eu havia escolhido para formar a situação problema. Aí eu coloquei a operação e, como sempre, o problema tem que ter uma resposta, porque se ele tem uma pergunta, ele exige uma resposta. Aninha tem agora 30 brinquedos. A estrutura aditiva é a transformação positiva, ou seja, eu tinha um estado inicial, a partir do acréscimo de 5 bonecas que ela ganhou da mãe, eu estou transformando e mudando o estado inicial, tá? Então, 25 mais 5 deu 30 bonecas, tá bom? Aqui, nessa atividade, o que é importante a gente discutir com eles qual foi o processo de elaboração do aluno, tá? Ou seja, que caminho ele utilizou para elaborar esse problema. De repente, numa aula, você pode pedir para eles só elaborarem o problema. E a partir daí, você discutir com a sala, cada um, colocar na lousa todos os problemas que eles elaboraram. Aí, lembra que eu falei um pouquinho lá atrás que é bom garantir o registro dele no caderno? Façam com que todos registrem todos os problemas. Aí, na próxima aula, gente, agora vamos resolver o problema, né? Aí você discutir as estratégias utilizadas. Então, essa é uma atividade que, às vezes, de repente, você não precisa utilizar numa aula só. Você pode utilizar em mais aulas, tá bom? Para o item B, eu coloquei assim, Zeca possui 54 bolinhas de gude. No decorrer de um jogo, perdeu 32 bolinhas. Com quantas bolinhas de gude Zeca ficou após o término do jogo? Então, aqui estão as palavras em destaque, que era que eu queria. Possui, perdeu e ficou. Como ele perdeu, eu tinha um estado inicial, ele perdeu no jogo 32. Então, isso é uma transformação negativa. Qual a diferença desse para o outro? No outro, ela ganhou. Nesse, ele perdeu. Então, eu transformei o estado inicial, tá? Que eles tinham, do valor inicial que eles tinham, só que um eu adicionei, o outro eu subtraí. Não esquecendo que tanto a adição quanto a subtração fazem parte do campo aditivo. E do item C, a minha proposta e a minha sugestão é: Jonas tem 45 figurinhas, Ricardo tem 38 figurinhas a mais que Jonas. Quantas figurinhas tem Ricardo? Então aí, quais eram as palavras? O tem e o a mais. Quando, como diz o nome, eu estou comparando as duas quantidades entre os dois meninos, Jonas e Ricardo. Então, como diz o nome, a estrutura aditiva é a comparação, tá? Essas estruturas aditivas, pessoal, lógico que a gente não vai ficar falando para o nosso aluno, isso é uma transformação, isso...
essa é isso é um dado que a gente fala para vocês, nós como professores, termos a ideia do que a gente está trabalhando com o nosso aluno, o que está por trás daquela situação, problema, tá? E do que de repente a habilidade está pedindo para eu desenvolver com o meu aluno, tá bom? Uma coisa interessante também a gente pensar, já que eu trouxe a habilidade, é se as atividades elas dão conta de estar trabalhando a habilidade. Vamos voltar um pouquinho? Então eu tenho lá, resolver, elaborar problemas de adição e subtração? Sim. Envolvendo números até 2 algarismos? Sim. Com significados, juntou, acrescentou, separou e retirou? Com suporte de imagens ou material manipulável. Eu não utilizei imagens, mas eu utilizei um material manipulável, no caso, que foram os envelopes, na hora da gente montar os problemas. E utilizando estratégias e formas de registro pessoais. Ou seja, aí no caso de quando eu faço para eles elaborarem o problema, eu peço para fazer, eu faço essa discussão para ver o caminho percorrido pela criança, né? Pelo aluno ali. No caso, aluno não, estudante. No caso, os estudantes pensarem nesse processo de elaboração, eu também penso na forma, consigo discutir com ele a forma de registros pessoais. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, como eu havia falado, essas sugestões de atividade, elas também servem, a gente consegue também trabalhar nesse momento de distanciamento. Nesse mesmo ATPC que nós fizemos sobre as estruturas do campo aditivo, eu também sugiro, dou uma sugestão de trabalhar essas atividades no formulário Google, tá? Onde eu vou lá, elaboro as atividades utilizando o formulário Google, onde eu coloco todos os problemas e envio o link para o meu aluno, ou pelo WhatsApp ou por e-mail. O meu aluno vai responder. Assim que ele responde, eu recebo uma planilha do Excel, né? Então, tanto no presencial quanto à distância, eu consigo também trabalhar essas atividades. E nesse vídeo que eu sugeri, eu também proponho essa utilização do Google Docs para a gente estar utilizando com as crianças, tá bom? E para a gente terminar, eu trouxe uma citação da Katia Smoley, Diniz Cândido, de 2000, que diz o seguinte: um dos maiores objetivos para o estudo da matemática na escola é desenvolver a habilidade de resolver problemas, não só pela sua importância como forma de desenvolver várias habilidades, mas especialmente por possibilitar ao aluno a alegria de vencer obstáculos criados por sua própria curiosidade, vivenciando assim o que significa fazer matemática. Como eu disse para vocês, resolver problemas não é apenas eu fazer a aplicação do algoritmo, tá? Pedir para que eles resolvam a operação dada, tá? Pelo problema. E sim eles pensarem o que está por trás dessa situação problema. Né? O que esse meu problema traz? O que eu posso aprender com ele, além da matemática? Tá bom, gente? Essa foi a nossa reunião de hoje, o nosso ATPC. Eu espero que vocês tenham gostado das sugestões de atividades. Aqui também no final, no canto aqui da tela, vocês vão ter o QR Code para fazerem a avaliação do ATPC. E não esqueçam, se gostou, curta, ajude a nossa página a crescer. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Tchau.